Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam bem, tá? Em casa, se cuidando e estudando também. Vamos continuar trabalhando, né, na aula de geografia de hoje, os sistemas, tá, socioeconômico. Como a gente trabalhou na aula passada o capitalismo, hoje nós vamos focar no socialismo. Mas antes, nós vamos relembrar, né, o que são os sistemas socioeconômicos. Então, fiquem aí com a explicação. O que é os sistemas socioeconômicos? Qual é a função desse sistema socioeconômico? Aquilo que eu falei na aula passada para vocês, é só para a gente, né, reforçar. É justamente, turminha, a forma de organização de uma sociedade. A partir da questão social, que é importante, lógico, é evidente, a questão política e a questão econômica. Aqui é só para relembrar que a gente já tinha trabalhado na aula passada, né? Então, essa é a função de um sistema socioeconômico. E a gente fica muito ligada, quando a gente fala em sistema socioeconômico, ao capitalismo. Como sempre, né, a gente viveu nessa sociedade capitalista. E não é bem isso que a gente viu na aula passada, né? Quem tá com dúvida, retorna lá, assiste, visualiza, porque é importante. E outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui, eu deixo sempre claro isso em sala, é que todo sistema, né, socioeconômico, ele tem a parte que é muito, mas muito boa, né? E também tem o seu ponto negativo. Não existe esse sistema socioeconômico que é a felicidade plena, né? Aí, existem sempre os pontos positivos e os pontos negativos. A questão é, qual é que vale mais? Quais são os pontos positivos e negativos que vão pesar mais nessa balança? Bora lá? Então, hoje nós vamos focar no socialismo. Qual é a função? O que vocês já ouviram falar sobre o socialismo? Né? Então, o que vocês conhecem? Né? O que a gente vai conhecer agora, o que a gente vai tirar, né? Então, hoje a gente costuma ouvir muitas pessoas dizem, aqueles comunistas, os socialistas, muitas vezes sem nem saber o que é, ok? Se é a mesma coisa, que a gente precisa entender agora. Não é isso? Então, o sistema socialista é bem isso mesmo. Visa o social, as mãozinhas dadas. É essa a ideia. O que é o socialismo? Ele é um sistema que ele surge lá no finalzinho do século, exatamente, do século XVIII. E o que eu quero observar para vocês? O que estava acontecendo aí no mundo do século XVIII? A gente teve aqui como marco principal primeira Revolução Industrial. Então, o socialismo ele só vai surgir, né? O socialismo realmente, ele só vai surgir a partir da visualização, né, desses teóricos que pensaram esse sistema, observando muito a questão, turma, de como é que a população vivia a partir dessa Revolução Industrial. Então, o sistema socialista ele vai estar muito ligado à forma como a sociedade se organizava nesse momento aí da história, né? Então, o principal foco aqui do socialismo é a igualdade, né? Então, por isso a gente diz socialismo, porque ele visa uma sociedade, né, igualitária. É possível, não é? Os teóricos defendem e apontam, né, caminhos, né? Então, vamos observar aí isso. Então, o sistema socialista é muito associado ao modelo marxista, mas nem sempre, né, existe só essa corrente, ok? No próximo aqui a gente vai observar o seguinte: quais são as principais características desse modelo aqui? Como eu falei no capitalismo, eu vou agora, né, pontuar aqui no socialismo. O socialismo ele visa o quê? A igualdade de divisão de bens entre a sociedade. Por quê que ele visa essa igualdade? Porque ele diz que a riqueza ela é produzida a partir do trabalho. E quem é que trabalha? Todos nós. A gente está vivendo agora um momento aqui, né, com a Covid-19, que a gente mostra que se os trabalhadores param, a gente não tem renda, a gente não tem capital. Então, isso em diversos momentos no mundo, a gente visualiza isso, que quem produz a riqueza é o trabalhador, né? Então, existe uma pessoa que ela é a burguesia, né, que ela é a dona do meio, mas sem o trabalho ela não consegue gerar lucro, não é isso? Então, a sociedade socialista, ela defende o quê? Essa divisão de bens de forma igual. Isso por quê? Porque o trabalho é que vai gerar essa riqueza. Primeiro
poder está centralizado no Estado. Na sociedade socialista, o Estado que deveria ser dono dos meios de produção. Eu estou dizendo o quê? Também é importante que a gente diga, eu não vou ter uma casa, não vou ter um carro, não vou ser dona, tudo vai ser do Estado? Não. Não é isso que se coloca as teorias socialistas. No socialismo, eles colocam que você vai ter, né, o que é necessário para você, uma sobrevivência individual, né, uma casa, uma roupa. Isso vai ser de uso, né, seu. Você vai ser dona. Mas os meios de produção é que vai ser do Estado. O que é meio de produção? O que as pessoas precisam para sobreviver. Então, a questão da alimentação, educação, né, a questão da saúde. Então, esses meios e a produção realmente econômica, né? Então, vai ser controlada pelo Estado. A partir de uma economia que a gente chama de economia planificada, né? A ausência de competição, né, e lucro, o foco aqui não é você competir para ser, né, o melhor, nem que você lucre com essas atividades. É que você produza para atender essa sociedade, né? E a ausência da divisão de classe. Então, você não ia estar dividida, a sociedade não está dividida, né, aí a partir de setores, né, de classe, da classificação. Todo mundo ia estar basicamente no mesmo patamar, né, na mesma, igual, né, por isso a sociedade igualitária. Tranquilo? Espero que sim. Aí eu vou aqui reforçar como funciona o socialismo, né, esse sistema aí. Quais são essas ideias? Né, o poder está centralizado na mão do Estado, o Estado vai ter essa função, né, de organizar tudo, a população trabalharia normalmente, porém as empresas seriam estatais. E o que é importante, né, outro ponto a destacar é que não haveria diferenças entre as pessoas aí, então você não ia ter seu vizinho num patamar diferente do seu. Todo mundo ia trabalhar e receber, né, da uma forma igual. Lembrando que não existiria as profissões, sim, só que aí no sistema socialista ele disse que você ia se caminhar não por aquela profissão que dá mais dinheiro, mas você ia fazer o que você realmente gosta, porque você não ia ser recompensado financeiramente por isso. Então assim, para você visualizar uma sociedade socialista, em síntese, você tem que ter um outro olhar, você não pode olhar com o olhar que a gente tem hoje, do olhar capitalista, né? Como surgiu? Surgiu no contexto, né, que os grandes teóricos visualizaram esse modelo, né, depois da Revolução Industrial, que eles estavam vendo as condições desumanas que era, né, você trabalhar em uma fábrica naquele momento do surgimento da Revolução Industrial, onde as pessoas trabalhavam mais de 20 horas, né, praticamente trabalhavam, não tinham tempo para descanso, mulher, criança, não tinha condições sanitárias. Então, é esse o contexto de surgimento. Então, é importante observar isso aí também. Né, o regime político e que não existiria desigualdades sociais. Bora lá! Mas assim como o capitalismo, que a gente viu que se fragmenta, né, em 3 fases, né, em 3 momentos, o socialismo também tem essa fragmentação. Então a gente tem o socialismo utópico, né, o socialismo científico e o socialismo real. São as 3 correntes, as 3 fases, né, do socialismo aí. E aí a gente vai observar agora as características de cada um. O que é o socialismo utópico? 8º ano. Quando eu falo em utopia, eu estou dizendo uma coisa que eu nunca vou chegar, né? Então, existiu um momento do socialismo que os primeiros pensadores, que a gente pensa, né, como eu coloquei para vocês, que só é Marx e Engels, mas a gente tem outros, né, pensadores. E esses pensadores, né, do socialismo utópico, eles defendiam o socialismo, só que não pela via revolucionária, né? A partir do marxismo, né, de Marx, do capitalismo de Marx, a gente pensa, ou do socialismo de Marx, a gente pensa que só vamos chegar a uma sociedade, né, socialista a partir da revolução. Aqui não. Os utópicos, né, aquela sociedade, socialismo que a gente, né, nunca vai chegar, né, uma coisa assim que é um sonho, né, eles colocam justamente isso, que a gente ia ter a pacificação, né, e a conscientização. Esse socialismo chegaria a partir de um pensamento comum, né? Todo mundo ia se conscientizar que era o melhor sistema.
não precisaria haver uma revolução, uma quebra do sistema anterior. Então, esses teóricos pensavam basicamente isso, oitavo ano, que a gente chegaria através de um meio pacífico, né? E aqui eles até defendiam a propriedade privada, só que muito numa ótica social, que as pessoas que fossem ricas, elas colocassem, né, e se disponibilizassem de uma forma fraterna com os mais pobres, né? Então, esse daqui é a primeira fase, né, que os pensadores, né, colocavam muito isso. Então, você ia ter uma forma pacífica de chegar a esse modelo, o modelo socialista, né? Esses pensadores, eles tinham uma ideia em comum, que é importante observe, que a gente precisaria do individualismo, sim. Só que esse individualismo, né, eles são contra a questão de você acumular de forma individual. Mas você precisaria passar, né, mesmo que você acumulasse de forma individual, você precisaria pensar no social, né? Então, pensar nas pessoas que estariam nas camadas inferiores, ok? E né, como eu falei para vocês, utópico, que a gente não... é uma forma meio, né, impossível de se chegar. O socialismo científico. Esse daqui, ele é o mais famoso, né? É o que a gente associa sempre. Então, o socialismo científico, ele é colocado, os principais pensadores, né, são Karl Marx e Engels, e eles desenvolveram suas teorias a partir dessas observações. Nesse daqui, ele fala realmente que a gente precisaria chegar a partir da revolução, uma revolução socialista, ou revolução do proletariado, ou seja, dos trabalhadores. Quem ia implantar o modelo socialista científico seriam os trabalhadores, porque eles precisariam perder a paciência com o modelo que estava sendo colocado, né, vigente, para poder superar e chegar ao próximo. Então, como ele bem coloca, realmente precisaria dessa organização. Aqui no socialismo científico a gente divide a sociedade em duas classes, né? Então a gente não teria uma classe A, classe B, não. No socialismo científico a gente teria burguesia, quem é a burguesia eu falo sempre para vocês, né? Os donos dos meios de produção, as pessoas ricas, os burgueses. E o proletariado, que seria quem? Os trabalhadores, né? Então a gente só teria, a sociedade ela seria dividida, né, nessas duas classes. Então ele vê a sociedade dividida nesses dois meios aí. Então aqui a gente vai associar muito o científico ao marxismo, né? Então vai estar ligado diretamente. O que a gente observa também aqui, né? E eu vou colocar agora no próximo slide para vocês esse contexto. Então aqui as características desse socialismo científico se dá justamente que a crítica do socialista é justamente que o capital ele é um produto coletivo, aquilo que eu falei anteriormente. Então, portanto, não deveria ser apropriado de forma individual. Se é o coletivo que produz, o coletivo que deveria desfrutar. Não deveria haver uma apropriação individual, né? Porque a riqueza ela é produzida a partir do trabalho. A sociedade sem divisão de classes, né? Então eles vão bater muito o martelo nesse ponto, né? Então assim, pontuar muito isso. Socialização dos meios de produção e economia planificada. Essas aqui são características principalmente do socialismo científico, né? Então a gente precisa observar qual é a fase do socialismo que você coloca aí, né? E essa origem aí primitiva da desigualdade, né? Então eles queriam justamente acabar com isso, com essa acumulação aí pessoal. Então essa é a ideia do socialismo científico, ok? Que está ligado mais aos teóricos Marx e Engels. E o último, né? A última corrente é o socialismo real. O nome está dizendo, né? Socialismo real. Aqueles modelos de socialismo, oitavo ano, que foram implantados de fato, que chegaram a ser colocados de fato. Professora, mas o que foi implantado? Não foi a partir do marxismo, da teoria de Marx e Engels, do socialismo científico? Sim, mas quando ele foi colocado na prática, ele teve uma situação, uma conotação totalmente diferente. O que eu já falei em outros momentos, são socialismo que eles não acabaram com o capital. Então, quando você não acaba com o capital, você gera um socialismo diferente do que é proposto por Marx e Engels. Por quê? Porque você ainda vive e observa a sociedade a partir de um olhar capitalista. Então,
há uma divergência aí gigantesca. E aí eu cito como exemplo para vocês, né, Cuba, China e a Coreia do Norte, que são países que se dizem socialistas, mas que se você for observar, não está ligado à teoria do socialismo científico. Então há um socialismo diferente aí. Então eles implantam e classificam como socialismo real. Aquele socialismo que existiu lá na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que foi implantado. Ok? Se a gente for observar, Cuba hoje ela vive, né, praticamente isolada do mundo, consegue uma produção científica, né, razoável, né, uma produção interessante, por isso que ele consegue mandar aquela quantidade de médicos, né, mundo aí afora. Por quê? Porque há muita base aí no socialismo, mas aí não é o socialismo colocado por os teóricos, né? China, que tem um sistema aí, a gente sabe que não é nem de longe socialista, né? Porque ele tem uma economia totalmente de mercado, ou seja, a gente já pode visualizar a China como sendo um país com dois sistemas, né? Onde o capitalismo vai se sobressair muito mais. Apesar deles se dizerem socialistas, o modelo que existe na China nem de longe passa pelo que é colocado no socialismo. E a Coreia do Norte, a partir das veias aí ditatoriais, né? Que a gente também não se vê, não se visualiza no socialismo científico. Então, por isso a gente cria essa nova fase que é o socialismo real. Tudo que a Pro fala, a gente já consegue acompanhar no livro, não é isso? Então, conseguimos caracterizar os três: socialismo utópico, científico e real. Utópico daqueles primeiros pensadores que acreditavam que se chegasse ao socialismo a partir de uma veia mais pacífica, né? Onde você poderia ter a propriedade privada, só que você ia pensar naquelas pessoas que não têm. Socialismo científico, onde a gente há uma quebra, é um momento mais revolucionário. A gente só poderia chegar a esse socialismo a partir de uma via revolucionária, onde os trabalhadores que tomariam o poder. E o real, o que foi implantado, que a gente conseguiu visualizar na prática, né? Em diferentes momentos aí. Aí eu citei esses três. E aí, agora a gente vai naquele ponto. Hoje todo mundo chama, né, os socialistas, comunistas como sendo a mesma coisa. Mas, de acordo com os teóricos desse modelo, não é. Então a gente teria o socialismo como um Estado, né? No socialismo, o Estado socialista decide tudo por todos, né? Então, seria uma forma de pensar aí, onde o Estado ele ainda precisaria existir para organizar a sociedade, porque seria uma forma de transição. Vou colocar aqui para vocês entenderem. Seria um ponto de transição para o modelo que realmente Marx pensou que seria o comunismo. Nesse caso, todos viveriam em função de todos, a gente não precisaria mais do Estado, porque já ia estar consolidado na cabecinha das pessoas, ok? Então, o socialismo seria uma transição para um modelo comunista, onde não precisaria mais da figura do Estado. Então, há essa diferença aqui, ok? Então, visualize socialismo como sendo um modelo de transição, onde o Estado ainda precisaria existir. Nesse caso, o comunismo, não. Todos, né, viveriam por todos, né? Aí já seria uma sociedade bem mais avançada, ok? Vamos lá? E aí eu coloco para vocês as duas formas de se chegar a esse caminho do socialismo. Pela via revolucionária, colocada por Marx, né? Onde os proletários, a gente poderia chegar a partir disso, a partir de uma guerra, né? De uma revolução. E pela via democrática eleitoral, onde os socialistas chegariam ao poder através do voto. E aí eles começariam a fazer essa revolução. Isso daqui bem basicamente no modelo real, o socialismo real. Então as duas formas, os dois caminhos de se chegar ao socialismo. Bom, nós falamos sobre os sistemas, né, o sistema capitalista e socialista. Existiu um momento da história, e aí o livro de vocês coloca isso muito bem, onde essas duas ideologias, porque eu costumo dizer que são ideologias com pontos positivos e pontos negativos. Aí cada um vai decidir e tem que estudar para poder falar, como eu falo para vocês, a gente não pode nunca falar o que a gente não sabe. Se a gente não sabe, a gente permanece em silêncio. Então, a gente só consegue opinar oitavo ano, e aí eu falo isso em todas as aulas, a partir do conhecimento. E aí, existiu um momento onde essas ideologias elas ficaram muito claras, que foi no período da Guerra Fria. Então, quando a gente tem a Guerra Fria, né, a gente vai ter esses dois modelos colocados aí para o mundo.
Isso aconteceu quando, professora? De 1945 a 1991. Período onde o mundo viveu na Guerra Fria. Guerra Fria por quê? Porque não teve o choque, né, de uma guerra armada de fato. Só existia a disputa ideológica. Ou seja, eu deveria mostrar se o socialismo era bom, como eu deveria mostrar por que o capitalismo era bom. Então tinha duas potências, os Estados Unidos sozinhos, né, aí defendendo o capitalismo, e a República, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, do outro lado, com 15 países aqui defendendo o socialismo. Então, esse mundo ele ficou dividido entre essas duas ideologias. Você deveria apoiar uma das duas. E aí, a gente pode observar aqui, o socialismo, né, era liderado, né, e pensado pela URSS. Já o capitalismo, ele era liderado pelos Estados Unidos. E aí, foi um momento onde existia uma grande produção científica, né, produção até mesmo econômica. Por quê? Porque os dois sistemas precisavam mostrar porque era bom. E acabou por quê, professora? Acabou justamente por os Estados Unidos, né, o capitalismo saiu vencedor em 1991, justamente por conta de uma ineficiência do sistema socialista, né? Então, não foi justamente uma vitória, foi um fracasso do socialismo real. Eles não conseguiram organizar essa sociedade por muito mais tempo. E aí, fracassaram literalmente. Então, o mundo estava dividido dessa forma. Capitalismo, socialismo, no período da Guerra Fria. Todo mundo deveria apoiar um dos dois sistemas, né? E aí, a gente teve um grande período aí mergulhado nisso. O que a gente observa em termos de geografia é do mundo bipolar para o unipolar. Por que bipolar? Eu falo para vocês sempre que quando eu falar bipolar, turma, eu tô falando em um mundo que a gente tem dois polos de poder. Aonde a gente visualizou isso? No momento da Guerra Fria. Então aqui era bipolar, porque a gente tinha os Estados Unidos e a União Soviética. Então, dois polos de poder no mundo, por isso bipolar. A gente caminhou para o final da Guerra Fria e a gente passou para o mundo unipolar, onde os Estados Unidos saiu soberano, né? Mostrando aí, dentro dessa lógica, né, que o capitalismo sairia melhor. Ok? Então eu espero sinceramente que vocês tenham compreendido. E aqui a gente tem as duas fontes. O que representa aqui? Capitalismo. Aqui, socialismo. E aí, você já conhece esses dois modelos aí, mesmo que seja de uma forma, né, mais sintetizada. Vamos estudar, né, 8º ano, vamos pesquisar esses modelos, porque a gente vai precisar para entender os nossos próximos assuntos. Um beijo, né, e até a próxima aula.